Como criar múltiplos projetos em Python? Quando a gente está começando, tudo é simples, né? Vai ali, baixa o Pandas, faz o seu primeiro projeto, depois vai tentar uma coisa diferente, tenta um Streamlit, e até aí tudo bem. Às vezes com 1, 2, 3 projetos, você não tem nenhum problema de incompatibilidade. Mas aí você recebeu uma proposta de emprego, começou o seu estágio, de repente vai ter que fazer a sustentação de um projeto legado, um Django com Python 2.7. E de repente aquilo que funcionava tão bem passa a ter alguns problemas. Os comandos que você usa no Python, que funcionam no Pandas, não funcionam no Django, e de repente você começa a se perguntar o que está fazendo de errado. Tenta usar o ChatGPT, tenta usar o Google, e eles não conseguem resolver o seu problema. Cara, o principal erro de quem está iniciando é não prestar atenção e não criar um ambiente isolado. Cada projeto seu tem suas características. Versões de Python, biblioteca. Se você não configura adequadamente, um acaba interferindo no outro. Então o que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui é como criar uma estrutura de projeto de forma isolada, de uma maneira profissional. É claro, o ideal seria você ter um computador para cada projeto, mas você pode fazer isso? É viável financeiramente? Não é. Então a maneira que eu quero te mostrar são as ferramentas que eu uso para conseguir blindar os meus projetos. A gente vai trabalhar com PyEnv, que faz todo o controle de versões do Python. Quando a gente baixou a última, a mais moderna. Mas eu vou te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Olha esse gráfico. Você já tinha visto ele? Ele mostra todas as versões de Python desde o seu lançamento. O Python tem mais de 20 anos, então já teve muita versão lançada. Então imagina, vários projetos já existiram e alguns ainda existem com diferentes versões do Python. O PyEnv, ele faz essa gestão de ambiente de múltiplos Pythons dentro da sua máquina. Outra ferramenta que a gente vai trabalhar é o pip com o seu parceiro Venv, onde a gente vai criar essas divisórias aqui. Então a gente vai conseguir segregar o projeto 1, o projeto 2, o projeto 3 da nossa máquina principal. Outra ferramenta que a gente vai trabalhar é o pipx para instalar pacotes e bibliotecas que a gente quer que use globalmente na nossa máquina. Por exemplo, o Poetry. O Poetry é uma ferramenta que a gente vai usar sempre. Como eu quero usar ela sempre para o meu usuário, a gente vai utilizar o pipx para isso. E é claro, o próprio Poetry. O Poetry tem uma vantagem muito característica, que em vez de eu ter que trabalhar com duas ferramentas, que é o pip com o Venv, ele acaba fazendo os dois. Então assim, assiste esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você vai aprender aqui, seja para criar o seu portfólio, ou seja para poder trabalhar de uma maneira mais determinística, e vai facilitar muito, cara, o seu dia a dia. Vai evitar aqueles bugs, vai evitar aquela situação de você mandar para o seu QA e de repente o código que funcionava na sua máquina não funciona na máquina dele. E aí, qual desculpa que você vai dar? Aquele na minha máquina funciona? Então esse vídeo é para isso. Cara, assiste até o final, já deixa a sua curtida, seu comentário, marca aquele seu amigo que está aprendendo Python e bora lá que tem muito código. O primeiro ponto que a gente vai começar é com o PyEnv. O PyEnv ele é uma biblioteca que facilita trabalharmos com diferentes versões do Python. Para a gente evitar ter que ficar baixando várias versões no próprio site do Python e ficar configurando qual projeto trabalha com qual, o PyEnv faz tudo isso para a gente. Com ele, eu consigo alterar a versão da minha máquina, mas mais do que isso, eu consigo definir para cada um dos meus projetos uma versão específica. E basicamente, como é que ele funciona? Ele trabalha com diferentes variáveis de ambiente e ele engana o meu interpretador para usar a versão que um arquivo, que é o .python-version, está configurado na minha pasta. Vou mostrar aqui na prática e vocês vão ver que é muito fácil de trabalhar com ele. Como a gente está usando aqui numa máquina Windows, eu vou ter que utilizar uma outra extensão. Em vez de ser o PyEnv, vai ser o PyEnv Windows. Tá bom? Se você for de Mac e de Linux, se deu bem, é muito fácil de instalar. Mas aqui no Windows tem dois segredos, que é o que eu quero mostrar para você. Tá bom? Eu vou vir aqui no Quick Starter, vou separar aqui a minha tela. Para isso eu vou abrir o PowerShell, configurar para o lado daqui e pronto. Então o primeiro passo é ler com calma a documentação e vai seguindo os passos. Bora lá. Vou pegar aqui o primeiro comando, vou jogar aqui no meu PowerShell e já temos nosso primeiro erro, né? Que é super comum quem trabalha com engenharia de dados. 90% do nosso tempo é resolver problema. E como é que a gente resolve esse problema? Ó, é só ler o que ele está falando. Não podemos carregar essa execução porque o script foi desabilitado nesse sistema. Tá bom. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu preciso autorizar
o meu script de rodar esse tipo de comando, de baixar algo de fora. O que eu vou fazer aqui, ó, é jogar no Google, porque quando a gente está começando, todos os nossos erros, alguém já passou por isso e já documentou. Então eu só tenho que ver um comentário que faça sentido e aplicar ele no meu caso. Vou aqui no Stack Overflow e pronto. Uma alternativa de corrigir esse problema é executar o comando abaixo. Esse comando aqui, basicamente, ele permite eu executar esses tipos de script com o meu usuário. Vou botar ele aqui. E aí, será que vai funcionar? Vou copiar novamente esse aqui e maravilha. Ele já está instalando o PyEnv na minha máquina. Resolvemos o primeiro erro. Agora, o que eu quero ver aqui é se o meu interpretador, se o meu prompt já está trabalhando com o PyEnv. Vou fechar esse terminal e vou abrir o meu bash. PyEnv version. E, tcharam, já temos o PyEnv configurado na nossa máquina. Tá, a gente teve sorte agora, funcionou direitinho. Só que em 50% dos casos não vai fazer esse link de variável de ambiente de forma automática. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar aqui, caso tivesse dado um erro, o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é vir aqui em variáveis de ambiente, igual a gente fez com Python, clicar aqui, avançado, variáveis de ambiente, e você vai ver que, diferente do Python, ele criou 3 variáveis para mim, além de fazer o meu path. O que eu vou fazer vai ser deletar isso aqui, vou deletar esse e vou deletar esses 3. Vou deletar e vou deletar. Vou salvar, vou abrir novamente meu bash, vou jogar para cá. Você viu que deu vários erros, né? É o mais normal de acontecer. Então o que eu quero mostrar para você aqui é como resolver esse tipo de erro no seu terminal. Vem aqui, abre as variáveis de ambiente, tá bom? E a gente vai ter que adicionar todas essas variáveis que ele está falando que não estão configuradas. E como é que a gente faz isso? Quando a gente instala o nosso PyEnv, ele vai criar na nossa pasta de usuários, olha, uma pasta chamada PyEnv, tá bom? É essa pasta que eu vou ter que redirecionar aqui. Então, eu vou clicar nessa pasta de PyEnv, tá bom? Vou vir aqui, ó, botão direito, copiar como caminho. E aqui eu vou criar aquelas 3 variáveis que eu tinha, que era PyEnv, vou colocar esse caminho, vou ter que tirar aqui do entre aspas, vou criar uma nova que é PyEnv root, adicionar, vou criar uma terceira que é o PyEnv home e vou adicionar, tá bom? São as 3 variáveis aqui que ele deu erro, é só eu pegar e colocar com o caminho da minha pasta, né? No meu está o meu nome Luciano, você vai colocar o nome do seu usuário. Além disso, eu tenho que colocar 2 paths. Eu vou vir aqui no path, clicar 2 vezes, vou vir no novo e vou adicionar esse path daqui, tá bom? Do bin, novo. E vou adicionar esse outro path aqui. Pronto. Outra coisa que eu tenho que fazer é mover todos eles para cima, para eu ter a preferência de quando eu uso comandos Python e PyEnv antes do meu interpretador, que foi aquele que eu instalei anteriormente. Vou dar o OK, e vou sair daqui do meu terminal. Vou abrir novamente meu bash e vamos ver se voltou a funcionar. Pronto, perfeito. Então assim, você viu os 2 erros que podem ter na sua instalação do Windows e como contornar ele. Agora a gente já está com o PyEnv instalado na nossa máquina. O que eu quero fazer aqui agora com vocês é configurar uma versão de Python global para minha máquina e versões isoladas para cada um dos meus projetos. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou abrir aqui, ó, Luciano, meu workspace, jornada, e vou criar 3 novos projetos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá? Deixa eu me localizar, workspace, cd, jornada, clear. Então, as pastas que eu estou vendo aqui são as pastas que eu estou vendo aqui. É claro que a gente pode criar as pastas por aqui. Eu vou criar as pastas por aqui. Eu vou criar uma pasta do projeto Pandas. Vou criar uma pasta do projeto Streamlit. E vou criar uma pasta do projeto Django. Beleza. Você vê que tudo que eu criei aqui, ele cria lá também. Tá bom? Agora o que eu vou fazer é configurar o PyEnv para as diferentes versões do Python. Um comando que eu tenho do PyEnv é o PyEnv versions.
onde ele mostra todas as versões que eu tenho do Python configurado no PyEnv. Você viu que ele não me mostrou nada, né? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é baixar as versões do Python que eu preciso. Então, eu vou vir aqui, PyEnv install 3.12.1. Vou esperar um pouco. Vou instalar a outra versão que eu preciso. PyEnv install 3.11.5. Espero mais um pouco. E vou instalar a última versão que a gente quer, que é a 2.7. Então agora, se eu dou o comando pyenv versions, ó, eu já tenho 3 versões de Python instalado na minha máquina, tá bom? O que eu vou fazer agora é essa configuração. Eu vou linkar cada um dos projetos para uma versão determinada. Vou vir aqui, vou limpar o meu terminal, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora é configurar qual a versão global do meu Python para todas as máquinas. Eu vou vir aqui, pyenv global, e eu vou criar a mais moderna, que vai ser a 3.12.1. Quando eu faço isso, ele já cria com as minhas variáveis e, por definição, sempre que eu criar um projeto, vai ser com 3.12.1, tá bom? Isso não evita de eu ter que configurar uma variável local para esses projetos que usam a 3.12.1. Vou te mostrar. Eu vou vir aqui dentro do projeto Pandas, e eu tenho que fazer o seguinte comando, pyenv local 3.12.1. E olha que interessante, quando eu faço isso aqui, olha, ele cria aquele arquivo que ele disse lá atrás na documentação que iria criar. Esse arquivo aqui, quando eu abro, olha, ele está definindo para mim a minha variável. E essa variável aqui é a variável que o meu path está lendo. Quando eu for subir para a minha CI, que ele vai ler também, e eu consigo trabalhar de forma mais determinística. O que eu tenho que fazer aqui agora é sair de todos os projetos para a gente poder configurar cada uma das versões deles, né? O do Streamlit, cd, projeto Streamlit, eu vou vir aqui, pyenv local 3.11.5, vou sair daqui e vou configurar do Django por último. cd, projeto Django, pyenv local 2.7. Tá bom? Já configurei tudo. O que eu tenho que fazer aqui é sair desse terminal e abrir um novo. Vamos lá? E olha agora que legal. Quando eu dou o comando python version, você vê que eu estou com o Python 3.12.1. Beleza. Mas se eu entro dentro de algum desses projetos, ó, projeto Streamlit, e dou o mesmo comando, ele já está com a versão 3.11.5. Se eu entro no projeto cd projeto Django, e aí, o que será que vai acontecer? Ele está com a versão 2.7. A gente já conseguiu resolver um dos principais problemas do Python, que é deixar determinístico a versão do Python que eu quero trabalhar. Dica que eu dou para você é, você sempre vai escolher a versão mais moderna que as suas bibliotecas suportam. Então, por exemplo, a mais moderna que a gente tem hoje é a 3.12. Então, o que você tem que fazer é sempre olhar na biblioteca que você quer trabalhar, principalmente, e verificar se ela já suporta. Então, por exemplo, o Pandas ele já suporta 3.12, a gente pode trabalhar com ela sem nenhum problema. Caso tenha alguma biblioteca que não aceite a 3.12 ainda, você vai escolhendo a 3.11 ou a 3.10, até todas as dependências que você for usar estarem cobertas com a versão do Python que você quer. Tá bom? Esse é o primeiro ponto, cara. E já vamos riscar aqui, ó. Pyenv. Beleza? E se eu te falar que o pyenv era o mais difícil dos módulos que a gente vai ver aqui? Agora a gente vai trabalhar com pip e com venv. Eu sugiro você ler a própria documentação do Python. Eu vou deixar aqui os links nos comentários, tá bom? Onde ele detalha todo o desenvolvimento do pip. Mas eu quero aqui dar uma visão geral para você. Quando a gente fala de ambiente virtual, uma outra coisa que a gente tem que se preocupar, além da versão do Python, são as dependências que a gente tem no nosso código. Então, por exemplo, vai ter projetos que a gente vai ter o Pandas, projetos que tem o Streamlit, projetos que tem o Django. E quanto mais a gente vai avançando, mais bibliotecas a gente usa, e fazer essa gestão se torna cada vez mais complexo, e se ela não for bem feito, a gente vai cair aqui no erro. Então eu vou te mostrar como fazer com o pip e com o venv. Então, voltei aqui para o nosso bash. O que eu quero mostrar para vocês é alguns comandos do pip. Tanto o pip quanto o venv, eles já vêm instalados no Python. Então, diferente do pyenv que a gente teve que instalar, o pip ele já está aqui. Um comando que eu quero te mostrar é o piplist, onde ele mostra todas as bibliotecas que eu estou instalado na minha máquina.
Esse aqui você vai ver que dependendo do seu computador, vai ter muita dependência instalada. Eu até estou curioso, coloca aqui no comentário quantas dependências tem aqui. Como essa máquina está zerada, ela não tem nada. E o que o pip faz é a gestão de dependência. Tá, vou te explicar um pouquinho sobre isso. Basicamente, que nem a gente tem os nossos bancos de dados, que a gente está acostumado a trabalhar, existe um banco de dados dos pacotes Python, que é o PyPI. Você consegue ver que tem mais de 500 mil projetos que são bibliotecas Python disponíveis para a gente fazer um download. E imagina eu ter que vir aqui, clicar em pandas, fazer um download dele. Seria muito demorado, né? O que o pip faz? Ele é um comando de interface, uma API, onde eu ligo o meu computador com o banco de dados do PyPI. Através desse comando, eu consigo baixar o Pandas, eu consigo baixar o Streamlit, eu consigo baixar o Django. Vamos fazer isso aqui agora? Vou vir aqui no meu terminal e vou vir pip install pandas. Ele também demora um pouquinho. Vou instalar o Streamlit, pip install Streamlit e vou instalar o Django. Pronto. Agora se eu dou o pip list, tchanã! Olha o que aconteceu. A gente instalou 3 bibliotecas e apareceu muito mais do que 3 aqui. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque as bibliotecas que eu instalo, elas também têm bibliotecas por trás. Uma que todo mundo sabe é que o Pandas ele usa o NumPy por detrás dele. O Streamlit ele utiliza, por exemplo, o Tornado, que é um framework Python para aplicações. E eu fiz isso o quê? Da maneira cowboy, né? Da maneira raiz. E funciona? Funciona. Só que isso uma hora vai parar de funcionar. Porque o que eu fiz foi o seguinte. Ao invés de instalar essas bibliotecas no projeto específico, eu instalei elas no meu computador. Então, se eu entro nesse projeto aqui, eu consigo usar o Pandas. Se eu entro nesse projeto, eu consigo usar o Streamlit. E se eu consigo usar esse, eu uso o Django. Só que o que ele fez? Ele baixou a versão do Pandas para o meu Python 3.12, do meu Streamlit para o meu Django. Então, quando eu entro nesse projeto, vai funcionar. Mas se eu entro nesse projeto, vai errar. Você entendeu agora? Porque eu não posso simplesmente fazer o pip install, eu tenho que fazer o quê? O venv, que é o criar essa bola, é criar essa proteção em cada um dos meus projetos. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês aqui. A gente vai limpar agora o meu ambiente Python. Pip uninstall pandas. Pip uninstall Django. Pip uninstall Streamlit. E agora, se eu dou um pip list, fiz uma bagunça. E aí, como é que a gente faz isso agora para se livrar disso? O que eu quero te mostrar é como você arrumar essa bagunça que deve estar o seu pip list. Então, a gente vai usar 2 comandos, que é o pip freeze, onde ele me dá a minha lista de todas as bibliotecas, só que eu vou pegar esse resultado e vou jogar ele no uninstall. Basicamente é esse comando aqui, que eu vou deixar também nos comentários e vou apertar Enter. Agora, ele vai limpar todo o meu pip list. Se eu faço isso aqui agora, olha que maravilha. Nossa senhora! Aí, só isso aqui já vale a sua curtida e seu comentário. Pode falar, eu falei que vocês iam aprender. Falei até que o cara que é sênior aí, eu duvido alguém tá com um pip tão limpinho que nem tá o meu aqui. Faz isso, cara. Vamos começar com o pé direito, tá bom? Então, eu vou dar uma limpada aqui. E o que você tem que fazer aqui agora? Brincadeiras à parte. Sempre que for instalar algo no pip, cria um ambiente virtual, tá bom? É onde que vai entrar o venv. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, vou jogar para o lado. E se lembra naquelas pastas que a gente foi lá? Eu vou ter que criar um ambiente virtual para cada uma delas. Então, eu vou vir aqui, olha, dentro do projeto Pandas, e vou criar um ambiente virtual. Para a gente criar, a gente tem que fazer esse comando aqui. Python -m venv.venv.
O que eu estou fazendo aqui é utilizando o comando do próprio Python, por isso que eu digito Python, "-m", que significa que é um módulo do Python, e o módulo é o venv, que significa Virtual Environment. E aqui eu coloco o nome do ambiente virtual que eu quero. Por padrão, a gente sempre coloca .venv. Então eu vou criar aqui. Ele está criando o ambiente virtual dentro do projeto Pandas. Se eu dou um ls all, olha aqui, eu já consigo ver essa pasta aqui. E olha ela aqui também, como eu falo, tudo que você faz no terminal aparece também na interface gráfica. Por que a gente está sempre preferindo fazer no terminal? É porque a gente vai começar a fazer deploy daqui a pouco, né? A gente vai sempre estar trabalhando com o deploy. Lembra que a gente está desenvolvendo o local, mas, como todo desenvolvedor, a gente desenvolve algo que vai para a produção. Então, eu quero habituar vocês no terminal para depois não ter esse choque, tá bom? Para quando não for chegar no seu trabalho, você tem que entrar no SSH e não saber o que fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é ativar esse meu ambiente virtual. Aqui é um pouco diferente para Windows, Mac e Linux. Como eu estou usando Windows, eu vou vir aqui source.venv script activate, tá bom? Quando eu dou esse comando, você vai ver aqui, ó, que já apareceu no meu bash o nome do ambiente virtual que eu estou ligado, que é aquele .venv que eu falei ali. E agora, o que já aconteceu? Esse ambiente já foi criado. Então, no meu caso, ó, não existe esse ambiente e nem esse ambiente aqui, mas esse primeiro já foi criado. E o que eu vou fazer, ó, é jogar o pandas para cá. Como é que a gente joga ele para cá? Pip install pandas. Agora ele está fazendo um download do pandas e de todas as bibliotecas que o pandas é dependente dentro desse diretório aqui. Vamos aguardar um pouco. Agora, quando eu quero sair desse ambiente virtual, eu dou o comando desativação e vou sair dessa pasta. Vou fazer a mesma coisa para os outros projetos. Vamos entrar aqui agora no projeto 2, que é do Streamlit, cd projeto Streamlit. Vamos criar um ambiente virtual dele. Como é que eu crio? Python, "-m", venv. Deixa ele criar. Vamos ativar o ambiente virtual. Source, script, activate. E vamos baixar o Streamlit. Pip install Streamlit. Vamos aguardar um pouco. Vou limpar esse aqui. Vou desativar esse ambiente virtual. Vou sair desse projeto. Vou entrar no projeto do Django. Vou criar um ambiente virtual. Python, "-m", venv. E olha o que aconteceu aqui. Nem eu estava esperando por esse erro. Agora me surpreendeu mesmo. Mas ele não encontrou o módulo venv. Por quê? Porque o venv não existia no Python 2.7. Vamos ver. Venv Python version. O venv, ele só existe a partir do Python 3.3. Caraca! Pra tu ver, né? Como é que o 2.7 é muito velho. E como é que baixa um pacote sem o seu pip? Eu não faço a menor ideia. Vamos pesquisar no Google. How to download package without pip. Vamos ler. E olha, a gente baixa realmente entrando no pacote, fazendo o download, fazendo o zip dele e instalando ele. Meu Deus, né? Que preguiça. Imagina cada um dos pacotes que você queira, você tem que entrar no site do PyPI, procurar ele, fazer um download e fazer isso manual, tá bom? Graças a Deus a gente não usa mais o Python 2.7, tá bom? Vou dar mais uma vez essa dica. Se você está com um projeto legado assim, tá bom? Tem mais de 5 anos que não é atualizado, primeira coisa que você tem que fazer é migrar isso, tá bom? Então, ó, eu não vou nem fazer isso aqui, me recuso. Vamos deletar esse 2.7 aqui da vida. E segue o baile, né? Vamos lá. Então, vamos deletar esse diretório aqui. Porque é mais útil te mostrar como é que deleta uma pasta no terminal de como é que faz um download, né? Vamos lá. Como tem um mkdir para criar, que é o make, existe o removedir, que é remover o diretório. Só que ele só deixa eu fazer isso para os diretórios que estão vazios. Ele vai falar que não está vazio. Então, o que a gente faz é o remove r, o nome do diretório que eu quero. Tá bom? E você vê
que ele deletou essa pasta aqui. Beleza? Agora o que eu quero te mostrar é, se eu faço o piplist aqui, olha o que acontece. Eu só vejo o pip, os pacotes da minha máquina global. Vamos entrar no projeto Pandas? cd projeto Pandas. E aqui, se eu dou um piplist, o que acontece? Ih, cadê o Pandas? O que eu estou esquecendo? Ligar o ambiente virtual. Agora, quando eu faço isso, piplist, o Pandas e todas aquelas bibliotecas estão aqui. Vamos sair daqui. Vamos entrar agora no projeto Streamlit, clear. Vamos entrar no ambiente virtual, piplist. E beleza. Você viu que eu segreguei completamente os meus pacotes e as minhas dependências? Isso torna meu projeto muito mais controlado, né? Tipo, eu não estou misturando uma coisa com outra. A minha vida vai se tornar muito melhor, tá bom? O que a gente pode fazer agora? Riscar o pip e o venv. Mais um passo na construção de projetos bem estruturados, hein? E vamos lá falar do PipX. O que é o PipX? Pô, ele é o pip com um X, né? Beleza. Mas qual é a diferença dele para o pip para o PipX, né? O pip, como a gente viu, ele é do próprio Python. Eu não preciso instalar nada. Ele já vem com o Python quando a gente faz o download. Isso é bom, isso é ruim. A principal vantagem é que ele é uma ferramenta muito estável. E uma desvantagem é que tem muitas novidades que são desenvolvidas que demoram para chegar no pip. A principal vantagem dele é que ele consegue criar ambientes virtuais por usuário. Então, por exemplo, eu quero ter um ambiente do Luciano. Para quê? Para alguns pacotes que o Luciano sempre utiliza, eu poder utilizar ele sem ter que ficar instalando isso toda hora. A vantagem é que se tiver mais de um usuário na minha máquina, eu não vou sujar com as minhas bibliotecas esse usuário e nem vice-versa. E uma curiosidade do PipX é que ele deve ser a única biblioteca que você vai instalar no pip de forma global. Como assim? O seu ideal é vir aqui, fazer pip install PipX. E quando a gente faz o piplist, esse deve ser o seu gabarito, tá bom? Se tiver muita coisa diferente disso, faz aquele comando que eu já te mostrei aqui, deleta tudo isso daí e vamos começar direito, tá bom? E o que eu quero na minha máquina? Vamos lá. Vamos lembrar que o PipX ele vai fazer a gestão das bibliotecas que eu quero sempre trabalhar na minha máquina. E tem duas bibliotecas que eu sempre utilizo. Uma é o Poetry e a outra é o IPython, tá bom? Já vou te mostrar o que as duas fazem. E agora, como é que eu faço a instalação do PipX? É igual ao pip, só que eu vou digitar pipx install poetry. Ele está instalando na minha máquina global para o meu usuário. Por quê? Porque eu sempre vou usar o Poetry em todos os projetos. E eu sempre vou usar o IPython em todos os projetos. Pipx install IPython. Uma das vantagens de trabalhar com Python é que se eu digito Python -i, eu já abro o próprio Python aqui na minha tela. E eu consigo realmente colocar os comandos que eu quero do Python. Então eu vou botar aqui Hello World. E eu tenho o print do Hello World. Tudo que eu faço com Python eu consigo fazer aqui, né? Foi até que a gente viu rapidinho na primeira aula. Mas não é muito bonito isso, né? O IPython, ele dá uma outra roupagem, ó. Então eu consigo ter gravado todas as saídas que eu tenho e eu tenho uma melhor visualização. Eu sempre gosto de usar o IPython, então eu sempre instalo ele com o PipX para estar sempre no meu usuário. Beleza? E a outra é o Poetry, né? Mas eu já posso vir aqui e riscar o PipX. E agora a gente vai passar para a última biblioteca, é o Poetry, que é uma das bibliotecas favoritas minhas. Como é que a gente começa quando vai trabalhar com uma nova biblioteca? Já falei com vocês, vamos ler a documentação. E aqui, o Poetry tem como objetivo tornar mais fácil a nossa gestão de dependências e de pacotes, que a gente viu que dá para fazer, mas é um pouquinho complicado, né? Tem o pip, tem o venv. O Poetry ele já centraliza tudo isso. E uma outra vantagem dele é que não fica aquela bagunça toda de dependências. Ele só mostra para a gente qual realmente a dependência eu instalei. Ele segrega as dependências que eu instalo e as que são as dependências das dependências. E ele me facilita muito também caso eu queira desenvolver uma biblioteca. Eu tenho o comando Poetry Publish, que ele já joga para o PyPI. A parte de tracking e de evolução de dependências também. Então a gente vai recriar aquele projeto que a gente tinha do Django, só que utilizando o Poetry.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esse comando aqui para dizer para o Poetry que eu quero que sim, ele tome conta também do meu ambiente virtual. E o outro comando que ele tem que é muito legal, que é o Poetry New Projeto Django. Quando eu faço esse comando, ó, ele já cria para mim a minha pasta do meu projeto. Só que, além disso, ele cria já o meu README, a minha pasta de testes e a minha pasta do projeto principal. E ele cria esse arquivo que a gente já vai entrar em detalhes, que você vai ver que é uma maravilha. E o que eu quero fazer aqui agora é, eu vou colocar o comando do pyenv local 3.12.1, porque essa gestão, o pyenv é o responsável. O outro comando que eu vou fazer é falar para o Poetry que eu quero usar essa versão Python, Poetry env use 3.12.1. Sempre erro esses comandos aqui. E olha que legal. Quando eu já faço esse comando, você viu que ele criou aqui para mim a minha pasta do Venv. Então não precisei fazer aquele Python, cria todo o meu ambiente virtual. O próprio Poetry já faz isso e ele já entra dentro do meu ambiente virtual. Então se eu venho aqui agora, por exemplo, e faço a instalação, ele, em vez de ser Poetry install, ele é Poetry add Django. Se eu venho aqui e vou dar uma limpeza, entro dentro do meu código, olha que legal. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Você vê que ele cria uma estrutura de projeto que me facilita muito, né? E o arquivo que eu comentei é esse aqui. Diferentemente do requirements, que fica aquela bagunça de bibliotecas, ele especifica para mim somente a dependência que eu instalei. Se eu venho aqui Poetry Shell e dou o meu pip freeze, visualizo todas as dependências que eu tenho instalado, mas por aqui eu só vejo essa. Fica muito mais limpo o meu projeto, né? Então assim, se eu quiser remover alguma coisa, Poetry remove Django. E ele automaticamente já remove todas as dependências que eu tinha feito lá. Cara, muito legal, né? Então, vimos todas as bibliotecas aqui, tudo que a gente quis fazer. Inclusive, instalamos os projetos que a gente quis instalar, os 3 projetos que a gente tinha como nosso desafio, de uma maneira muito mais robusta, que vai evitar esses conflitos de projeto entre projeto. Cara, espero que você tenha gostado do vídeo e faço um convite para você. Esse setup de Python é o setup que a gente vai utilizar no Bootcamp do dia 19, tá bom? Então, a gente vai entrar em muito mais detalhes, tá bom? Vão ser 20 dias de Python, mais 3 semanas de SQL, onde diariamente a gente vai entrar em toda a base para você conseguir fazer os workshops da jornada de dados sem nenhum problema, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos. É muito importante que vocês façam a configuração de vocês, mas fiquem tranquilos. A gente vai ter 2 dias para tirar dúvidas e entrar em muito mais detalhes do que a gente viu aqui, tá bom? Vou deixar aqui o link nos comentários para você poder fazer parte também e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Desejo um excelente carnaval para todos vocês e estou aguardando vocês no dia 19.